Nada como rodar em sua moto sentindo o vento e a sensação de liberdade. Mas existem rotas que não são para qualquer um. Rotas que são tão desafiadoras que até mesmo bikers experientes temem por suas vidas quando estão nelas. Falta de sinalizações, terrenos acidentados, altitude e outras dezenas de perigos. Tudo isso espreitam os corajosos o suficiente para encarar essas estradas. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O top 8 estradas mais perigosas do mundo para os motociclistas. Então fiquem comigo até o final do vídeo, que você vai perder o fôlego com essa lista. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal, ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Aproveita também e segue a gente no Instagram, porque a gente tá postando conteúdo lá todo dia. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Tail of the Dragon, Estados Unidos. A Highway 129, que cruza 4 estados, possui uma bela, mas perigosa surpresa para os corajosos o suficiente para encará-la. Um trecho de 11 milhas e 318 curvas chamado Cauda do Dragão. Definitivamente um trecho que exige muita habilidade e concentração, pois o mínimo erro pode ser fatal, como no terrível caso que eu mostrei nesse vídeo aqui. Just want to say I love you guys. Sorry I was being stupid, but you know that's what I do. Mom, Dad, love you. Mas o que eu não disse é que são tantos acidentes que existe até mesmo um mórbido mural com partes de motos quebradas no percurso, a chamada Árvore da Vergonha, que é um lembrete de que desafiar o dragão não é para qualquer um. Canning Stock Road, Austrália. Calor extremo, terra, areia, rochas, lama são apenas alguns dos desafios enfrentados pelos bikers que ousam arriscar atravessar a gigante Canning Stock Road, com uma distância de 1.800 km, saindo de Halls Creek até Wiluna. Apenas 5% da estrada é asfaltada. O calor do deserto passa facilmente os 40 graus Celsius, e um erro de preparação pode ser fatal. Inclusive, mês passado, um homem de 76 anos morreu ao tentar desatolar o carro que ficou preso na lama. Os rolês de motos eram feitos por grandes grupos muito bem equipados e com alto conhecimento do terreno, mas mesmo assim os acidentes e mortes eram frequentes, fazendo com que hoje em dia estes passeios não ocorram mais. Sichuan-Tibet Road, entre a China e o Tibete. Intransitável no inverno e nos tempos de chuva, a rodovia que liga a China e o Tibete possui 2.142 quilômetros. E por estar na região dos Himalaias, possui uma particularidade perigosa: a altitude. Sim, a rodovia está a mais de 4.000 metros acima do nível do ar. Isso significa escassez de oxigênio e doenças da altitude, que podem te deixar com fortes tonturas e desorientado, o que não é uma boa combinação quando se está rodando à beira das montanhas mais altas do mundo. Isso sem falar nos constantes deslizamentos, somado a ter que rodar em meio a vários caminhões com pouca visibilidade. Canyon de Cotahuasi, Peru. Separando as cordilheiras de Solimana e Copuna, no coração dos Andes, o Canyon de Cotahuasi é considerado um dos canyons mais profundos do mundo, e o percurso é feito totalmente em grandes altitudes, chegando a até 5.000 metros acima do nível do mar. Existem trechos que mal passam um carro, e mesmo assim, o que mais você vê por lá são caminhões e ônibus lotados. Um deslize é fatal. Uma
queda livre rumo ao outro mundo. Iluminação e sinalizações são inexistentes. E é por essas e outras que a estrada é responsável por ceifar a vida de dezenas de pessoas todos os anos. Kolyma Highway, Rússia. E saindo do calor árido dos desertos e indo direto para uma das regiões mais frias e inóspitas da Terra. O extremo oeste da Rússia, na cidade de Kolyma, é conectada pela R-504, mais conhecida como Kolyma Highway ou Rodovia dos Ossos. E esse apelido é devido às milhares de pessoas que morreram em trabalhos forçados na rodovia. Isso na época da União Soviética de Stalin. A rodovia é apenas transitável no verão, já que o inverno da região é tão rigoroso que pode chegar facilmente aos menos 60 graus Celsius. A rodovia é um gigante monte de nada. Se você se acidentar, se perder, se sofrer alguma pane por lá, é quase que uma sentença de morte, já que não há sinal de celular. E mesmo que houvesse, a ajuda mais próxima pode levar dias para chegar. E como sempre dá para piorar, o clima de lá é extremamente volátil. Pode mudar de um belo dia de sol para grandes chuvas. E com isso, grandes armadilhas de lama se formam. Em 2020, dois amigos atravessavam a rodovia no inverno, quando uma das bikes quebrou. E lá eles ficaram. Um deles morreu congelado e o outro, por um milagre, foi resgatado vivo. Porém, teve quase todos os membros amputados devido ao congelamento. Karakoram Highway, Paquistão. Mesmo que ela seja famosa por fazer muitas vítimas, a Karakoram Highway continua sendo uma das rotas preferidas dos bikers que querem adrenalina. Sim, muita adrenalina. Ligando o Paquistão e a China, a Karakoram Highway circula uma das mais altas e mais perigosas montanhas da Terra. Mais especificamente a 9ª montanha mais alta do planeta, o Monte Nanga Parbat, com seus 8.125 metros de altura. E mesmo com o assustador número de mais de 1.000 mortes nessa estrada, ela continua atraindo turistas e exploradores de todos os cantos do mundo. Os perigos estão por toda parte. Frio rigoroso, terreno acidentado e sem nenhuma proteção, altitude capaz de te fazer desmaiar ou passar mal do nada. E os maiores vilões, avalanches e os deslizamentos de pedras e rochas que descolam das montanhas e saem deixando um caminho de devastação por onde passam. Manali Leh, Índia. A estrada que liga o vale de Manali até Ladakh, na Índia, é mais uma situada na região dos Himalaias. Mas diferente das outras, a Manali Leh só é possível ser atravessada por 4 meses durante todo o ano, somente no verão. No resto do ano é simplesmente impossível de atravessar os enormes paredões de gelo que se formam na via. Porém, mesmo no verão, o clima hostil não deixa de ser um perigo. Na altitude de até 5.000 metros, ventos laterais de até 100 km por hora podem te jogar para fora da estrada. Chuvas se formam do nada e os deslizamentos de terra são constantes e a estrada está sempre tomada por uma densa camada de neblina. Alguns motoristas dizem que atravessar essa estrada é como fazer roleta russa, já que nunca se sabe quando pode ser a sua vez de ser atingido por um gigante pedaço de rocha, ou mesmo um simples descuido em uma curva, já que lá os erros são fatais. Yungas Norte, Bolívia. O caminho da morte é como ficou conhecida a Yungas Norte, uma estreita e acidentada estrada que une a capital boliviana La Paz a Los Yungas e outros pequenos vilarejos. E para isso a Yungas passa por um caminho mortal que toma para si a vida de mais de 200 pessoas por ano. Tudo isso devido às condições climáticas únicas da região, que de tão úmida faz com que chova quase todos os dias, e com isso vem os deslizamentos de terra, como num dia que mais de 70 pessoas morreram em um único deslizamento na estrada. A situação por lá é tão caótica que deixa os motoristas à sua própria sorte, pois se não está chovendo, a neblina cobre a sua visão, ou a lama transforma o solo em uma armadilha escorregadia. E em uma dessas situações, um ônibus lotado caiu do desfiladeiro deixando um saldo de 100 mortos, sendo esse o acidente
acidente mais mortal da história da Bolívia. Após anos e anos de acidentes, o governo boliviano resolveu intervir e fizeram uma outra opção, mais moderna e um pouco mais segura de atravessar a região dos Los Yungas. Mas mesmo assim, ela segue sendo uma das estradas mais perigosas do mundo. E aí galera, conheciam essas estradas? Tem alguma que você acha que deveria estar na lista? Deixem nos comentários que eu leio tudo. Está passando na tela todos os salves para todos que pediram nos comentários. Então se você quiser ver o seu nome ou do seu motoclube, manda aí nos comentários. E deixa eu aproveitar para agradecer também a todos que mandaram valeu demais essa semana. E claro, aos membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. Então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.